Olá, minha amiga, meu amigo, que prazer estar com você mais uma vez nesse dia, para começarmos o dia meditando na palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. E eu agradeço a Deus por sua companhia diária e também por saber que você é um colaborador e uma colaboradora desse trabalho, compartilhando-o com seus amigos e familiares. Obrigado de coração. Continue assim, porque você sabe que é assim que nós chegaremos aos corações das pessoas através da palavra de Deus. E aí o evangelho será pregado rapidamente. Obrigado de coração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família, a família do Lição Fácil. Acione ali as notificações para que você seja avisado quando um vídeo novo for aqui postado. Se você quiser participar das nossas comunidades lá no Instagram, lá no WhatsApp e também no Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links necessários. A esperança da terra prometida. Você sabe o que é interessante? É que nós vamos ver que a morte de Jacó e de José, relatados aqui no capítulo 50 de Gênesis, aponta para uma profecia ou uma esperança maior, que é a restauração de todas as coisas. Não somente da nação de Israel, mas de todos os salvos por meio de Cristo Jesus. Nós veremos isso no estudo de hoje. Muito bem. São 3 assuntos que nós vemos aqui na conclusão do livro de Gênesis. O primeiro é a esperança de que Israel retornaria à terra prometida. Quando Jacó estava pronto para render o seu espírito, ele fez os seus filhos lhe prometerem enterrá-lo lá na terra de Canaã. Veja, por exemplo, o que está escrito no capítulo 49, versículo 29. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me uno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. José estava no Egito. Ele se tornou muito rico ali, muitas propriedades ele adquiriu, os seus filhos se multiplicaram e Deus os abençoou naquela terra. Ele poderia simplesmente se contentar em ter ali a sua sepultura, mas o seu coração não estava no Egito, ele estava ali de passagem, ele tinha plena consciência disso. Ele disse ali para os seus filhos, fez com que eles prometessem: vocês irão me sepultar em Canaã, porque ali é a terra da promessa. Deus me deu aquela terra e prometeu dá-la a vocês, meus filhos, e aos seus descendentes. Então eu quero voltar para lá, para onde o meu avô Abraão, onde Isaac foi enterrado, e ali eu quero estar também. E aí a narrativa bíblica mostra aqui o gigantesco cortejo fúnebre, de tal maneira que os cananitas viram aquele cortejo e ficaram impressionados e entenderam que quem estava sendo levado ali para ser sepultado era de fato uma pessoa muito, mas muito importante. Em segundo lugar, há uma verdade explícita aqui nesse texto de que Deus é especialista em transformar o mal em bem. Você se lembra que os irmãos de José ficaram com medo de José depois da morte de Jacó. Veja o versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Olha que interessante, não é? Havia um receio no coração daqueles homens de que José pudesse lhe fazer o mal, que José os perdoou no passado por conta somente de Jacó, em respeito ao pai. Agora o pai não existia mais, estava morto. O que lhes assegurava, de fato, que José não lhes vingaria, não os maltrataria ou os mataria.
em retribuição à maldade que eles praticaram José no passado. Eles foram perdoados por José, mas eles não tinham certeza desse perdão. E diz aí a Bíblia que eles foram humildemente, se inclinaram diante de José e mais uma vez pediram perdão. Perdoe os servos do Deus de seu pai José. Perdoe. E José era um homem de Deus, não é? José não era alguém que parecia ser um servo fiel. Ele era de fato fiel. Nós conhecemos os bastidores da história de José, nós percebemos isso. Quando seus irmãos se inclinaram e demonstraram aí o seu receio, o seu medo, pedindo novamente o perdão esse que ele já havia concedido aos seus irmãos anos atrás, diz a Bíblia que esse homem chora, demonstrando a sua alma sensível, chora diante deles. E diz algo maravilhoso que está no versículo 18 em diante. Escute. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha que palavras, hein? Não precisam ter medo, gente. Eu fui sincero, fui verdadeiro com vocês lá no passado. Eu tenho consciência de que vocês desejavam o meu mal, que vocês queriam me destruir, queriam me matar, queriam fazer alguma coisa ruim comigo. Mas Deus é especialista em reverter o jogo. Deus tornou o mal em bem para se conservar a vida. Não somente a de vocês, mas dos seus filhos e de todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Meu amigo, minha amiga, esse é o Deus que eu e você servimos. Às vezes acontecem coisas ruins conosco e a gente fica desesperado porque aquelas coisas ruins estão acontecendo. Mas nunca se esqueça dessa característica divina, viu? Nunca se esqueça. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Algo bom pode acontecer de algo ruim e Deus pode fazer isso pelo seu poder e pela sua misericórdia. Terceiro ponto era que nas palavras proféticas de José, nós vemos também a verdade da salvação de toda a humanidade sendo aqui explanada. Deus deseja salvar os filhos de Jacó, a nação de Israel, e deseja salvar todos que, por meio do Evangelho e por meio de Cristo, aceitam a salvação. Né? Você há de se lembrar. José já estava com 110 anos e ele já estava também no final da sua vida. E ele reuniu seus irmãos e lhes fez prometer. Olha o que ele diz lá em Santa Inspiração, versículo 24. E disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. José está dizendo: olha, Deus vai tirar vocês daqui. Mas ó, você já pensou que trágica é essa realidade? Quantos anos haveria de fome no mundo na época de José? 7 anos. Você se lembra? 7 vacas gordas, 7 espigas. Lembra disso? Os 7 anos tinham acabado há muito tempo atrás. Quando José começou a governar o Egito, ele era jovem. Agora tem 110 anos, está morrendo. E ainda os filhos de Jacó, a nação de Israel, permanecia no Egito. Não deveria ter permanecido lá. Qual que era a finalidade? Era sair de Canaã, ir para o Egito, até que a fome passasse, depois teriam que voltar. Mas eles gostaram tanto do Egito, que esqueceram Canaã. Será que isso não acontece comigo, com você? Nós gostamos tanto dessa terra. Nós aqui construímos nosso patrimônio.
Nós conquistamos coisas nessa vida. Será que nós estamos esquecendo que nós não somos aqui? Será que nós não estamos nos esquecendo que o nosso destino é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, onde não haverá morte, tristeza, nem dor, nem pranto? Aqui, por mais que você tenha uma vida tranquila, uma vida próspera, você envelhece, você adoece, você chora, as pessoas te traem. Mais cedo ou mais tarde você experimentará as coisas ruins dessa vida, desse mundo maculado pelo pecado. Nós precisamos entender que nós estamos nessa terra para passar uma temporada até que ela se acabe e nós voltemos para o nosso destino eterno, que é a Canaã celestial. Bom, José disse, vocês têm que me jurar que levarão os meus ossos daqui, ou seja, eu não quero ser enterrado aqui. Ele não permitiu que ele fosse enterrado. O embalsamaram, colocaram num caixão, mas não o enterraram. E os seus irmãos se lembraram desse juramento que fizeram José quando eles saíram do Egito, lá no Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Escute. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E eles foram fiéis a esse juramento e cumpriram cabalmente. Deixa eu dizer uma coisa, a morte de José fez-los lembrar de que o Senhor os visitaria e os tiraria da terra da escravidão para levá-los para a liberdade da Canaã terrestre. A morte do Messias, de Jesus como nosso Senhor, nos faz lembrar que o Senhor Deus nos visitará para nos tirar dessa terra de escravidão do pecado, para nos levar para a Canaã celestial. Quando isso acontecer, estaremos plenamente seguros. Ali se cumprirão as palavras de Cristo. Eis que vos dou a vida e a vida em abundância. Não é essa vida que nós temos agora. Essa vida que vai se escapando das nossas mãos. Ela vai indo embora, lenta e paulatinamente. Mas a vida que o Senhor Deus prepara para mim e para você, essa não conhecerá o fim. Lá, dos nossos olhos serão secadas todas as lágrimas. O nosso maior inimigo, a morte, será vencido definitivamente. E haveremos de estar para sempre na presença do nosso Deus, gozando da vida eterna e da companhia de Jesus. Querido amigo, querida amiga, não perca aí a lição que o Senhor Deus quer te transmitir. Que tudo isso entre no seu coração e que essa verdade seja capaz de moldar o seu pensamento e as suas ações. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, nosso Salvador, queremos lhe agradecer pela esperança que há no nosso coração por meio da sua palavra, de um dia nos tirar dessa terra de maldição para nos levar para a Canaã celestial. Senhor, nos mantenha com os olhos fixos em Ti, que as nossas mãos se liguem a Ti, não permita que nada nesse mundo nos distraia e nos separe do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e terminaremos, a nossa semana. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.